Se você tivesse apenas 19 anos de vida, o que deixaria para o mundo? Uma lembrança, um feito, uma oração? Santa Joana d'Arc não apenas marcou a história. Ela atravessou o tempo como uma flecha de fogo lançada pelo próprio céu. Uma jovem camponesa, sem poder, sem instrução, sem status, mas com algo que o mundo não soube como conter. Fé. Fé que moveu exércitos, calou poderosos, derrubou muros e levantou esperanças. Fé que fez o impossível se tornar visível. E aí está o mistério. Como uma menina do interior da França se tornou símbolo de coragem, resistência e santidade. O que ela ouviu? O que ela viu? O que ela sabia que os outros não sabiam? Por trás da espada havia um coração em profunda oração. Por trás da condenação injusta existia uma promessa de Deus sendo cumprida. Joana não é uma lenda. É uma verdade que o mundo tentou apagar, mas que o céu jamais esqueceu. E talvez, enquanto você escuta cada parte dessa história, você comece a enxergar o reflexo da sua própria batalha. Quais foram as vozes que ela ouviu, os caminhos que percorreu, as decisões que mudaram a França e talvez mudem você. Vai entender por que sua vida foi marcada pela presença do Espírito Santo, pela fidelidade inabalável às promessas de Deus e pelo amor profundo por Jesus. Mas não pense que essa é apenas uma aula de história. É uma experiência de fé. É uma conversa com o passado que ilumina o presente, porque Joana d'Arc não morreu em 1431. Ela vive cada vez que alguém escolhe acreditar contra todas as probabilidades. E já que você chegou até aqui, te faço um pedido sincero. Escreva nos comentários qual foi a parte dessa jornada que mais tocou o seu coração. Isso nos ajuda a entender o quanto esse conteúdo está edificando vidas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Joana nasceu em Domremy, uma vila esquecida no mapa, cercada por bosques, campos e o peso de uma França dilacerada pela guerra. Era um tempo sombrio, em que a esperança parecia suspensa entre espadas e orações. O povo vivia entre o medo e a fé, entre a ameaça dos invasores e a confiança nas promessas de Deus. Joana cresceu nesse solo árido, mas em seu coração florescia algo que nem o ferro da guerra podia sufocar. Uma sensibilidade profunda ao amor de Deus e à dor dos homens. Quem poderia imaginar que aquela menina camponesa, que cuidava de ovelhas e se ajoelhava com devoção diante do altar da pequena igreja de sua aldeia, se tornaria um instrumento do Espírito Santo para mudar os rumos de uma nação? Era comum vê-la recolhida em oração, olhos fechados, os lábios murmurando palavras que só o céu entendia. Enquanto os outros brincavam, ela se perdia em silêncio, buscando algo que ainda não sabia nomear. Não era alienação, era busca. Sua infância foi marcada por simplicidade, mas também por uma chama interior que ninguém ao redor conseguia explicar. Seus pais, Jacques e Isabelle, eram camponeses piedosos. Joana aprendeu com eles o valor da fé, da obediência e do trabalho. Mas dentro dela havia algo a mais, um chamado ainda adormecido, que pulsava com força cada vez que ela ouvia falar de Jesus ou quando os sinos da igreja anunciavam uma missa. A Bíblia não era acessível a todos,
Mas o pouco que ela ouvia sobre os santos, sobre Maria e sobre o sacrifício de Cristo, alimentava uma alma já inquieta. Era tempo de guerra. O trono francês estava ameaçado e os ingleses avançavam. Mas naquela casa singela, o caos do mundo parecia ser vencido pelo som das orações noturnas. Joana dormia, ouvindo os pais invocarem o nome de Jesus, pedindo salvação, proteção e justiça. A fé era sua herança mais valiosa. Por isso, mesmo antes de ouvir as vozes do céu, ela já era uma promessa viva. Em um tempo em que poucos tinham voz, a menina de Dom Remy escutava o que os outros não conseguiam ouvir. Será que ainda hoje conseguimos reconhecer quando Deus planta algo extraordinário dentro de nós, antes mesmo de sabermos o que fazer com isso? A infância de Joana nos ensina algo precioso. Não é preciso nascer entre reis para ser escolhido por Deus. A fé não é uma questão de posição social, mas de disponibilidade. O Espírito Santo sopra onde quer, e às vezes escolhe os humildes para confundir os poderosos. Na solidão dos campos, Joana aprendia a escutar o silêncio. No som do vento, ela talvez já captasse o eco de uma missão que um dia abalaria os exércitos. E aqui está a pergunta que te faço. Quantas vezes ignoramos os sussurros de Deus, achando que são apenas pensamentos passageiros? Essa etapa da vida de Joana não foi marcada por grandes feitos, mas por uma preparação silenciosa. A oração constante, o zelo pelo que é simples, a entrega aos pequenos deveres, tudo isso foi moldando seu espírito. Às vezes, a preparação divina acontece nos bastidores. Assim como Moisés cuidou de ovelhas antes de enfrentar o faraó, Joana cuidava de rebanhos antes de confrontar reis. Deus sempre prepara seus escolhidos longe dos aplausos, no deserto, no silêncio. É ali que a fé cresce, e é ali que as promessas de Deus começam a ganhar forma, mesmo que ainda invisíveis aos olhos humanos. E não há como ignorar o papel da esperança nesse início. Joana, mesmo diante do sofrimento do povo e do avanço dos inimigos, nunca deixou de crer que algo maior estava por vir. Ela alimentava o invisível, regava a fé com oração, confiava nas histórias que ouvia da igreja. Quando tudo parecia perdido, ela olhava para o céu. Quantas vezes em nossas vidas também nos sentimos cercados por guerras internas, por medos, por dúvidas, e mesmo assim continuamos orando, esperando, acreditando. É aí que o amor de Deus age com mais poder. Essa criança de olhos atentos ao céu nos ensina a esperar com o coração desperto. Joana aprendeu a identificar a voz de Deus porque já o buscava antes de ouvi-lo. E você já pensou quantas respostas estão aguardando apenas sua constância em oração? A infância de Joana não é apenas um detalhe de sua biografia, mas a fundação espiritual que sustentaria tudo o que viria depois. Como anda sua fundação hoje? Você tem edificado seu futuro nas promessas de Deus? Por fim, é preciso entender que Deus não improvisa. Cada detalhe da infância de Joana foi um ensaio para o grande papel que ela desempenharia. Nada foi por acaso. Nem as lágrimas, nem os silêncios, nem os dias comuns. Aquele coração sensível, aquela fé sólida, aquela esperança inabalável. Eram sinais de um céu que já estava preparando algo sobrenatural. Talvez o mesmo esteja acontecendo agora com você. Não despreze os dias pequenos. Deus ainda levanta do anonimato aqueles que confiam nele,
Como Joana, talvez você também esteja sendo moldado em silêncio para algo que ainda vai glorificar o nome de Jesus. Joana tinha apenas 13 anos quando o silêncio de suas orações foi rasgado por vozes que vinham do céu. Era verão. A brisa morna soprava entre as árvores da vila quando ela ouviu, pela primeira vez, uma mensagem que não era deste mundo. Foi no jardim, em meio às tarefas comuns do campo, que o extraordinário irrompeu. Ela ouviu São Miguel, o arcanjo da batalha, falar com clareza e majestade. Imagine por um instante uma criança simples diante de uma presença celestial. Não era alucinação, não era sonho, era chamado. Um chamado que, de tão claro, marcou sua alma para sempre. Quantas vezes você já sentiu que Deus queria te usar, mesmo em meio à sua simplicidade? As vozes não foram únicas, vieram em sequência. Depois de São Miguel, surgiram Santa Catarina e Santa Margarida, 3 figuras celestiais, com missões distintas, mas com uma mensagem unificada. Joana, você foi escolhida. O impacto foi avassalador. Ela chorou, resistiu, duvidou, mas não fugiu. A fé que havia sido cultivada na infância agora era provada como ouro no fogo. Joana não sabia o que fazer, apenas sabia que precisava obedecer. E esse é um ponto fundamental. Nem sempre Deus revela todos os passos, mas Ele exige fé no primeiro, movimento. Será que temos coragem de obedecer quando só temos a voz e não o caminho todo? As vozes lhe deram uma missão impossível aos olhos humanos: libertar a França e conduzir o Delfim Carlos até sua coroação em Reims. Uma camponesa sem treinamento militar, sem nobreza, sem influência, e ainda assim chamada para liderar exércitos e mudar o curso da história. O Espírito Santo não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. O mesmo Deus que usou pastores e pescadores para evangelizar o mundo, agora escolhia uma adolescente para libertar uma nação. Que tipo de impossibilidade você tem usado como desculpa para não dizer sim a Deus? Joana resistiu por um tempo. Ela não queria atenção, não buscava glória, nem desejava protagonismo. Mas quando Deus insiste, a alma se curva. A oração constante, a fé inabalável e a certeza de que o amor de Deus não falha a fizeram ceder. Sou apenas uma menina, dizia. Mas o céu respondia: você é filha do Altíssimo. Assim começa o verdadeiro chamado, no confronto entre quem acreditamos ser e quem Deus diz que somos. Você já fez essa pergunta diante do espelho: será que sou mesmo capaz? Joana fez, mas a resposta veio do alto e ela creu. Quando Joana decidiu obedecer, sua vida mudou completamente. Ela já não era mais apenas a pastora de ovelhas, era agora portadora de um recado divino. O céu falava por meio dela, mas mesmo assim, ninguém acreditava. Uma menina? Libertar a França? Isso é loucura, diziam. E, no entanto, ela seguia. Porque quem ouve o céu não se intimida com as vozes da terra. Em sua primeira ida a Vaucouleurs, foi rejeitada. Ninguém a levou a sério, mas ela voltou, persistente, firme, inabalável. A fé não é sobre portas abertas, mas sobre continuar batendo até que Deus responda. É impressionante como o chamado de Joana se parece com tantos relatos bíblicos. Moisés também hesitou. Jeremias também alegou ser jovem demais, mas todos disseram sim, e esse sim mudou o curso da história. Joana estava agora dentro dessa mesma linhagem de fé e obediência.
Uma jovem, envolta pela oração, cheia do Espírito Santo, guiada não por sua força, mas pela voz que vinha do céu. Isso nos ensina que, mesmo quando ninguém acredita em você, se Deus falou, Ele mesmo abrirá os caminhos. E aqui está uma chave que precisamos guardar. Joana só pôde ouvir o céu porque já vivia em comunhão. As vozes não vieram a uma alma distraída, mas a alguém que já cultivava intimidade com Deus. Não foi mágica, foi relacionamento. Não foi imposição, foi confiança. E isso nos chama à reflexão. Como andam nossas orações? Quanto tempo temos reservado para escutar a voz do Espírito Santo? O chamado de Joana não é um conto distante. É uma provocação viva para os que creem que ainda hoje Deus fala com seus filhos. Ao dizer sim, Joana deixou para trás a segurança da rotina. Enfrentou zombarias, rejeições e riscos de morte, mas sua alma ardia por algo maior. Não era sobre ela, era sobre salvação, fé, obediência. E o céu confirmava, passo após passo, que ela não estava sozinha. Assim como as promessas de Deus se cumpriram na vida dela, elas também se cumprem em nossas vidas, quando dizemos sim, mesmo com medo. Joana ouviu, acreditou e obedeceu. E você? O que Deus está te pedindo hoje? Será que não é hora de silenciar as distrações e ouvir com o coração aberto o que o céu está tentando te dizer? Imagine uma adolescente, com o rosto marcado pela simplicidade do campo, os pés calejados pelo trabalho da roça e o coração inflado de fé, entrando pela primeira vez nos salões de uma corte real. Joana d'Arc, aquela menina que ouvia vozes celestiais em sua vila, agora caminhava sozinha rumo ao impossível. Convencer a elite militar e política da França que ela havia sido enviada por Deus. Como isso seria possível? Quem daria ouvidos a uma camponesa iletrada em meio a homens endurecidos pela guerra e pelo orgulho? E, no entanto, ela foi. Porque quando a fé é verdadeira, ela se impõe com humildade e firmeza, sem precisar gritar para ser ouvida. Ao chegar diante do Delfim Carlos, príncipe herdeiro da França, Joana foi submetida a testes. Ele queria saber se aquela menina era mesmo um instrumento de Deus, ou apenas mais uma iludida entre tantos que surgiam em tempos de desespero. Carlos atestou. Disfarçou-se entre seus nobres, esperando que ela falhasse. Mas Joana, conduzida pelo Espírito Santo, apontou diretamente para ele sem hesitar. Como ela soube? Seria isso uma coincidência? Não. Era a confirmação de que o céu estava com ela. E ali, diante de todos, ela disse ao futuro rei que Deus o havia escolhido para governar e que ela o levaria à sua coroação. A sala ficou em silêncio. Os olhos se arregalaram. Uma jovem falava com a autoridade de quem conhecia os segredos do Altíssimo. Mesmo assim, os conselheiros exigiram que Joana fosse avaliada por teólogos, padres e inquisidores. Um comitê de religiosos a interrogou por dias, tentando encontrar heresias, contradições, desvios. Mas sua fé era tão sólida, suas respostas tão coerentes, que os próprios clérigos declararam: não há nada contra esta donzela. O que ela diz é digno de crédito. E esse é um dos grandes ensinamentos de sua história. Quando você está em comunhão com Deus, a verdade se sustenta sozinha. Ela não precisa de defesas humanas. O amor de Deus e a luz do Espírito Santo tornam qualquer simples servo em um portador da verdade.
ainda que o mundo inteiro duvide dele. Mas a luta de Joana não era apenas teológica, era também política e militar. O exército francês estava em ruínas. Os generais estavam céticos, acostumados a derrotas e traições. Como aquela menina sem espada nem escudo poderia liderar tropas? Eles riram, zombaram, duvidaram. Mas Joana, com olhos fixos em Jesus e fé nas promessas de Deus, insistiu. Ela não pedia apenas armas, pedia confiança. Ela não exigia posição, pedia apenas a chance de obedecer ao chamado. Quantas vezes a vida também nos coloca em situações onde todos dizem não e só Deus diz vai. E nessas horas, só quem escuta a voz do céu consegue avançar. Quando Joana finalmente recebeu autorização para marchar, tudo mudou. Ela pediu uma armadura, uma espada e uma bandeira branca com a imagem de Cristo e os nomes Jesus e Maria. Enquanto os soldados confiavam em suas lanças, ela confiava no Espírito Santo. Enquanto os nobres planejavam estratégias, ela orava. E ali estava a diferença. Joana não entrou na guerra por ambição, mas por obediência. Ela acreditava que sua missão era salvar a França, mas também salvar almas. Antes de cada batalha, ela chamava os soldados à oração, à confissão, à comunhão. Um exército espiritual marchava ao lado das tropas humanas. Você já pensou como seria sua vida se colocasse Deus à frente de todas as suas batalhas? Na primeira expedição militar sob sua liderança, Joana marchou em direção a Orleans, uma cidade sitiada pelos ingleses há meses. Os soldados, antes desmotivados, começaram a ganhar coragem. Havia algo diferente naquela jovem. Ela não era apenas comandante, era símbolo de esperança. Quando ela entrava no campo de batalha, sua presença levantava o moral dos combatentes. Eles viam nela um sinal de que Deus não havia abandonado a França. E isso é algo que também pode acontecer conosco. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, nos tornamos faróis de fé em meio à escuridão da dúvida. Durante sua convivência com os generais, Joana enfrentou resistência e sabotagem. Muitos tentavam excluí-la das decisões, subestimavam sua autoridade, mas ela jamais perdeu a firmeza. Suas palavras eram serenas, mas sua fé era inabalável. Ela repreendia blasfêmias, exigia justiça e fazia tudo isso com a doçura de quem sabe que o amor de Deus é a força mais poderosa do universo. Não é preciso gritar para ter autoridade. A fé autêntica brilha sozinha. Joana não apenas liderava, ela inspirava. E isso é o que diferencia líderes comuns de líderes ungidos. A presença de Joana na corte e nos campos de batalha virou um divisor de águas. Ela quebrou protocolos, derrubou argumentos, desafiou as convenções. Sua vida era uma interrogação viva diante dos homens e uma resposta clara vinda do céu. Como explicar uma menina analfabeta orientando os generais com sabedoria sobrenatural? Como negar que Deus se move onde os homens já desistiram? A fé de Joana reacendeu a chama de um povo inteiro. E isso nos convida a crer que quando colocamos nossas limitações nas mãos de Deus, Ele transforma nossa fraqueza em arma de vitória. O cenário era desolador. A cidade de Orleans, cercada e sufocada pelos ingleses, parecia estar prestes a cair. A França vivia uma de suas fases mais sombrias, como uma vela quase apagada pelo vento do desespero. Mas foi ali, no meio do caos, que Joana d'Arc se levantou como resposta viva às orações de um povo cansado.
Vestida com sua armadura prateada, montada em um cavalo branco e empunhando sua bandeira com os nomes de Jesus e Maria, ela não era apenas uma jovem liderando tropas. Era o reflexo do amor de Deus em plena guerra. Pode uma camponesa salvar uma cidade inteira? Pode a fé romper o cerco do medo? Joana acreditava que sim, e o céu também. Desde o início da campanha em Orleans, Joana deixou claro que aquela luta não era dela, mas do Senhor. Antes de cada movimento, ela orava. Antes de cada estratégia, jejuava. Ela convocava os soldados à confissão, à missa, à busca por pureza. Muitos riram, outros resistiram, mas aos poucos até os mais duros corações começaram a se dobrar. Afinal, Joana não só falava com convicção, ela vivia o que pregava. E assim, com cada passo de fé, ela transformava um exército em uma comunidade de oração em marcha. Essa é a força que só o Espírito Santo pode dar. Fazer guerreiros ajoelharem antes de avançar. E quando um povo se ajoelha diante de Deus, nenhum inimigo pode resistir. A presença de Joana em Orleans inflamou os corações. Seu ardor era contagiante, sua bravura era silenciosa, mas firme. Em vez de brandir a espada em primeiro lugar, ela erguia sua bandeira. Em vez de se esconder atrás de escudos, ela caminhava à frente, gritando palavras de fé. Os soldados, que antes hesitavam, começaram a se mover com mais confiança. A cada batalha vencida, a esperança ressurgia como primavera após um inverno cruel. E nesse ritmo, como ondas empurradas pelo vento divino, Joana e seus homens foram tomando postos, rompendo cercos, derrubando barreiras. Era visível. Havia algo sobrenatural conduzindo aquela jovem. Em uma das batalhas mais decisivas, Joana foi atingida por uma flecha no ombro. O golpe poderia tê-la derrubado, fisicamente e emocionalmente. Mas ela se recusou a parar. Mesmo ferida, mesmo sangrando, ela voltou à linha de frente. O que motivava essa coragem? Não era orgulho, nem desejo de glória. Era a certeza de que havia sido enviada por Deus e que a missão não podia parar até que sua vontade se cumprisse. Ali, naquele momento, ela nos ensina uma das lições mais profundas da fé, que às vezes, mesmo feridos, somos chamados a continuar. Porque quem caminha com Jesus não depende da força do próprio corpo, mas da força da promessa divina. Enquanto muitos se apegavam à lógica militar, Joana confiava nas promessas de Deus. Quando os generais hesitavam, ela os exortava com palavras inflamadas de esperança. Quando o medo ameaçava paralisar o exército, ela lembrava: foi o Senhor quem nos enviou, e Ele não falha. É impossível não fazer um paralelo com as batalhas que cada um de nós enfrenta. Quantas vezes, diante do impossível, tudo o que temos é uma palavra de fé. E como Joana, somos chamados a levantar essa palavra como bandeira, mesmo quando o mundo nos diz para desistir. Essa é a essência do Evangelho. Fé contra o medo, luz contra as trevas, salvação contra a destruição. A vitória em Orleans foi estrondosa. Pela primeira vez em muito tempo, o povo francês viu a maré da guerra mudar, e foi ali que a reputação de Joana se solidificou. Ela não era mais apenas a donzela, agora era a libertadora. As notícias de sua liderança se espalharam como fogo. O povo voltou a acreditar. Os céus pareciam sorrir novamente sobre a França. E tudo isso por causa da fé inabalável de uma adolescente.
A fé que move montanhas, como Jesus prometeu, moveu também exércitos. É como se o Espírito Santo tivesse usado a fraqueza humana para mostrar o poder absoluto de Deus. Mas, mesmo após a vitória, Joana não se envaideceu. Não pediu títulos, nem glórias, nem privilégios. Sua primeira atitude foi agradecer a Deus. Ela sabia que sem Ele nada teria sido possível. E essa humildade é o que distingue os grandes instrumentos de Deus. Eles não se exaltam, mas apontam para o céu. Joana continuava a viver como serva, mesmo sendo celebrada como heroína. E isso é uma lição rara nos tempos de hoje, onde muitos querem aplausos sem cruz. Joana nos mostra que a verdadeira glória vem quando a nossa vida se torna um testemunho do amor de Deus, não apenas um palco para nosso ego. Orleans foi mais do que uma vitória militar. Foi um sinal espiritual. Foi o cumprimento visível de uma promessa invisível. Foi a materialização da fé que parece loucura para o mundo, mas que é sabedoria divina. Joana nos ensina que o impossível se torna real quando é Deus quem chama. Capacita e envia que nossas batalhas também possam ser vencidas com oração, esperança e coragem, e que nunca esqueçamos: se Ele é por nós, quem será contra nós? Quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa quanto tempo leve, quantas muralhas se levantem ou quantos inimigos tentem impedir. As promessas de Deus não voltam atrás. E foi isso que Joana d'Arc entendeu desde o início de sua missão. Desde aquele primeiro chamado em Dom Remy, ela sabia. Seu propósito era levar o Delfim até Reims para que ele fosse coroado rei da França. Uma adolescente camponesa dizendo isso, para muitos era loucura. Mas para quem tem fé, isso se chama visão. E Joana via além do caos, além da guerra. Ela via com os olhos da fé. Afinal, quem crê nas palavras de Jesus aprende a caminhar, mesmo sobre as águas da dúvida. Reims não era só uma cidade, era um símbolo. Era lá que, por tradição, os reis da França recebiam a unção sagrada. Mas para que Carlos fosse coroado, havia um longo caminho entre o trono vazio e a vontade de Deus. O percurso até Reims estava repleto de cidades dominadas por ingleses e borguinhões. Era uma estrada bloqueada por medo, política e resistência. Mas Joana não recuou. Adiante, sempre adiante, ela dizia. E assim como quem caminha ao lado do Espírito Santo, ela foi rompendo obstáculos com determinação e fé. É como na nossa vida. Entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, existem desertos. Mas quem persiste alcança a terra prometida. Durante a marcha para Reims, Joana usou mais do que táticas militares. Ela usou sabedoria espiritual. Reuniu o povo, uniu os soldados, conversou com os líderes locais e, mais uma vez, colocou a fé acima do medo. Quando chegaram diante dos muros das cidades pelo caminho, muitos esperavam confronto. Mas em várias delas, a simples presença da donzela fez com que as portas se abrissem. Era como se a própria mão de Deus abrisse caminho. Você já se sentiu assim? Como se portas impossíveis começassem a ceder quando você caminha em obediência. Joana viveu isso. E é um sinal claro. Onde há fé verdadeira, há milagres discretos acontecendo a todo instante. Finalmente, Reims se aproximava. O povo já não via Joana apenas como uma guerreira,
mas como um sinal vivo da providência divina. O Delfim, antes inseguro e vacilante, agora se firmava sob o conselho da jovem que ouvia a voz de Deus. E quando enfim cruzaram os portões da cidade, não foi apenas uma entrada triunfal, foi o céu tocando a terra. Os sinos tocaram, as ruas se encheram, e a catedral majestosa se preparava para um evento histórico. Ali, no altar principal, cercado por clérigos e nobres, Carlos foi ungido e coroado como o rei Carlos VII. Joana, de pé, segurava sua bandeira com os nomes de Jesus e Maria, como quem diz: Senhor, aqui está o que me mandaste fazer. Naquele instante, lágrimas escorriam dos olhos da donzela. Ela não buscava honras, mas ali estava o cumprimento da promessa que Deus havia feito. O rei agora estava coroado e ela havia sido o instrumento. Foi para isso que fui enviada, declarou, e é impossível não se emocionar com esse momento. Quantos de nós temos promessas feitas por Deus que ainda não se cumpriram? Joana nos mostra que a espera vale a pena, que o esforço tem sentido, que a fidelidade é recompensada. E mais, que a vitória não é sobre nós, mas sobre aquilo, o que Deus quer realizar através de nós. Você está pronto para segurar a bandeira após a batalha? Mesmo com o dever cumprido, Joana não exigiu recompensas. Não quis títulos nem castelos. Apenas pediu que sua terra natal, Dom Remy, fosse isenta de impostos. Um gesto de gratidão pelos que a viram crescer e acreditaram nela. Essa atitude revela muito sobre o coração dela. Humilde, desapegado, moldado pela fé. Quantos líderes hoje se lembram dos humildes quando alcançam o topo? Joana se lembrou, porque seu olhar nunca esteve nas glórias do mundo, mas nas promessas do céu. E isso nos ensina algo precioso. Quem vive para Deus não busca reconhecimento humano, mas o sorriso do Pai. A coroação de Carlos foi, sem dúvida, o ponto alto da jornada de Joana, mas também foi o início de uma nova fase, mais complexa, mais perigosa. Muitos a invejavam, outros a temiam. O que fazer com uma jovem que ouve a voz de Deus e desafia até reis? Esse momento de glória seria também o prelúdio de sua aprovação. E assim como Jesus foi aclamado em Jerusalém antes da cruz, Joana viveu o auge antes da queda. Mas isso não anula a vitória. Pelo contrário, mostra que, muitas vezes, a fidelidade a Deus nos leva por caminhos que o mundo não entende, mas que o céu celebra. Reims foi mais do que uma coroação. Foi a revelação da fidelidade de Deus. Foi a prova de que, mesmo em meio à guerra, Ele levanta instrumentos improváveis para realizar o impossível. E Joana, a jovem da aldeia esquecida, se tornou a protagonista de uma das mais lindas histórias de fé já contadas. Ela nos lembra que a salvação pode vir por caminhos inesperados, que a oração é mais poderosa que espadas e que o amor de Deus se manifesta quando alguém diz: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Está você disposto a dizer isso também? Aqueles que andam com Deus sabem que a vitória nem sempre vem acompanhada de aplausos. Às vezes, ela vem disfarçada de silêncio, traição e solidão. Após a coroação de Carlos VII, a missão de Joana d'Arc parecia cumprida, mas seu coração ardia por continuar lutando. Ainda havia terras dominadas, ainda havia opressão. Só que o clima político mudava. O rei, agora seguro em seu trono, começava a se afastar daquela jovem que outrora havia sido seu escudo.
E aqui somos convidados a refletir. Quantas vezes aqueles que mais ajudamos se tornam os primeiros a nos abandonar? Joana continuou liderando campanhas militares, mas agora sem o mesmo apoio. Comandantes a desprezavam, políticos cochichavam às escondidas, e o rei silenciava. Foi em uma dessas batalhas, na cidade de Compiègne, que Joana foi capturada. Não pelos ingleses diretamente, mas pelos borguinhões, aliados temporários da coroa inglesa. Vendida como mercadoria, ela foi trocada por dinheiro. Sim, aquela que havia entregue uma nação ao seu rei foi trocada por moedas. Não lembra o que fizeram com Jesus? O Salvador vendido por 30 moedas, traído por um beijo. O mesmo padrão se repete. O mundo não reconhece o valor dos que pertencem ao céu. Levando-a à cidade de Rouen, Joana foi colocada em uma cela fria e escura. Correntada, vigiada por soldados homens, proibida de confessar, de comungar. Ainda assim ela orava, ainda assim ela cantava, ainda assim ela falava com Deus. Não havia templo, mas havia fé. E isso basta, porque quando o Espírito Santo habita em alguém, nem mesmo os muros mais frios conseguem calar sua voz. Você já viveu momentos assim, onde tudo parecia desmoronar, e mesmo assim uma chama interior te impedia de desistir. Esse era o estado de Joana. Fraca por fora, mas incendiada por dentro. O julgamento foi um teatro de perversidade. Dirigido por bispos alinhados à Inglaterra, o processo era político, enviesado, cruel. Interrogada dezenas de vezes, Joana enfrentou perguntas armadas para levá-la à heresia. Mas cada resposta sua era uma bofetada de sabedoria, simples, direta, inspirada. Em certo momento, perguntaram se ela estava em estado de graça. Uma armadilha teológica. Se dissesse sim, seria soberba. Se dissesse não, reconheceria culpa. E ela respondeu: se estou, que Deus me conserve. Se não estou, que Ele me conduza. Que alma responde assim, sem ser guiada pelo céu? O silêncio do rei Carlos VII durante todo o processo gritava mais alto do que qualquer acusação. Ele poderia interceder, negociar, pressionar, mas não o fez. Joana estava sozinha diante de seus acusadores. E aqui a dor é aguda, não pela injustiça, mas pelo abandono. Quantos de nós já vivemos a sensação de sermos esquecidos por aqueles a quem mais servimos? É nesses momentos que aprendemos sobre o amor de Deus, porque quando todos se calam, Ele fala. Quando todos nos viram as costas, Ele nos abraça. A fidelidade dele não falha. Joana sabia disso, por isso suportava tudo sem negar sua missão. A estratégia de seus inimigos era clara: desconstruir sua imagem santa, desacreditar sua origem divina. Tentaram forçá-la a usar roupas femininas na prisão para facilitar abusos. Quando ela recusou e vestiu-se novamente com roupas masculinas para se proteger, usaram isso como prova de heresia. A perversidade era tamanha que o julgamento se tornou uma arma. Mas o que eles não sabiam era que quanto mais o mundo tenta sujar os escolhidos de Deus, mais Ele os purifica com sua glória. Assim como José foi preso injustamente, assim como Jesus foi julgado por falsas testemunhas, Joana também estava sendo moldada no fogo da perseguição. Diante da pressão, do medo, da exaustão, Joana chegou a assinar uma abjuração, talvez sem entender completamente o conteúdo. Talvez pressionada, talvez desesperada, mas logo voltou atrás. Assumiu sua fé, reafirmou sua missão.
Ela preferia morrer a mentir. Ela preferia a fogueira a renegar o chamado. E isso nos leva a refletir. Quanto vale a verdade para nós? Até onde estamos dispostos a ir por aquilo? Em que acreditamos? Joana escolheu o céu, mesmo que o caminho fosse uma pira de fogo, e ao fazer isso, tornou-se testemunha viva de uma fé que não se curva. Juan assistiria em breve ao desfecho de uma injustiça. Mas antes da sentença final, Joana provou ao mundo que sua força não vinha dos homens, mas do amor de Deus. A cada resposta, a cada oração, a cada lágrima, ela revelava o brilho de uma alma que não se rendia. Sim, os homens aprenderam, mas sua alma, essa ninguém acorrentou, porque a liberdade verdadeira não está nos grilhões ou nas celas, está no coração que repousa em Deus, está na alma que confia em suas promessas, está na certeza de que mesmo diante do fogo, a esperança continua viva. A praça de Rouen, naquela manhã cinzenta de 30 de maio de 1431, estava lotada. Homens, mulheres e até crianças se amontoavam para ver o que seria, aos olhos do mundo, apenas mais uma execução. Mas o céu sabia que ali não seria o fim de uma vida, e sim o nascimento de uma chama eterna. Joana d'Arc, com apenas 19 anos, foi levada ao cadafalso, onde a fogueira aguardava impaciente. Seus passos eram firmes, sua fé intacta, e a multidão que antes a exaltava como heroína, agora assistia em silêncio. Como explicar tamanha transformação? Como entender o coração humano que tão rápido se esquece dos feitos divinos? Ao ser amarrada à estaca, Joana pediu apenas uma cruz, nada mais. Não exigiu justiça, não clamou por socorro. Pediu uma cruz, um símbolo, um consolo. E foi um soldado inglês, tocado por algo que nem ele sabia explicar, quem atendeu ao seu pedido. Colocaram-lhe uma cruz de madeira nas mãos. E depois uma outra foi erguida à sua vista. Ali, entre a fumaça e o horror, ela mantinha os olhos fixos em Jesus. Porque, quando tudo arde ao redor, é nele que encontramos alívio, é nele que depositamos a alma. Você já sentiu o mundo desmoronando e, mesmo assim, encontrou consolo ao olhar para a cruz? Joana não gritou. Não blasfemou, não amaldiçoou seus juízes. Ela orava, com os olhos voltados ao céu, clamava o nome de Deus, invocava Jesus, pedia por perdão e, entre labaredas e brasa, soltava sua última palavra: Jesus. Esse foi o seu grito final. E para quem entende os mistérios da fé, sabe que não foi um grito de desespero, mas de vitória, porque o nome de Jesus, pronunciado no último suspiro, ecoa eternamente no céu. Foi assim com o ladrão arrependido na cruz. Foi assim com Estevão, o primeiro mártir. Foi assim com ela. Joana não morreu. Ela foi recebida. Enquanto o fogo subia, muitos na multidão choravam. Até mesmo soldados endurecidos não conseguiam conter as lágrimas, porque ali não havia uma criminosa, mas uma santa. O inquisidor que participou do julgamento, Jean Tressart, teria dito, após presenciar a cena: temos queimado uma santa. Essa confissão, feita tarde demais, revela o remorso que o Espírito Santo semeia no coração de quem presencia a injustiça. E nos faz pensar quantas verdades queimamos com o silêncio, quantas vezes negamos a luz por medo das trevas. A história de Joana nos chama à coragem, nos convoca à fidelidade, mesmo que custe tudo.
quando o fogo apagou tudo o que restava. Era cinza e espanto. Mas algo resistia entre os escombros. O coração de Joana, segundo testemunhas da época, permaneceu intacto. Os cronistas narram que, mesmo diante das chamas, seu coração não foi consumido. E o que isso nos diz? Que há coisas neste mundo que o fogo não pode tocar. Que a fé verdadeira, quando fincada no amor de Deus, é incombustível. Pode-se destruir o corpo, mas nunca a alma que vive em oração. Isso te encoraja? Porque é a promessa de Deus. Mesmo que passe pelo fogo, não te queimarás. As chamas não te atingirão. Isaías capítulo 43, versículo 2. O martírio de Joana foi o início de sua canonização diante do povo, mesmo antes da igreja oficializá-la. A França, ao longo dos anos, passou a enxergá-la como símbolo de bravura, santidade e patriotismo. O próprio Carlos VII, tempos depois, permitiu a reabertura do processo e, em 1456, Joana foi oficialmente declarada inocente. Mas a justiça humana, mesmo que tardia, nunca alcança plenamente aquilo que o céu já declarou. Joana foi reconhecida como mártir muito antes dos decretos, porque seu martírio estava gravado nos corações. Estava selado na memória no povo que não pôde esquecer a luz que brilhou em meio às trevas. O Papa Bento V, séculos depois, a canonizaria oficialmente em 1920. Mas para o céu, sua santidade já era celebrada desde o instante em que sua alma subiu entre as cinzas. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Não é o reconhecimento dos homens que nos santifica. É a fidelidade a Deus. É a coragem de obedecer à voz do Espírito Santo, mesmo quando o mundo inteiro grita o contrário. Joana não procurou glória. Procurou cumprir sua missão, e é isso que a eternizou. Que legado deixamos com nossas escolhas? Que história estamos escrevendo com nossa fé? A fogueira não queimou a fé de Joana. Pelo contrário, a espalhou. Porque quanto mais se tenta calar a verdade, mais ela ressoa. Sua vida, marcada por obediência, coragem e fé inabalável, é um farol para todos que se sentem pequenos diante de grandes desafios. Joana foi uma menina que acreditou nas promessas de Deus, que se dispôs a ouvir, mesmo sendo ignorada, que agiu, mesmo sendo desacreditada, e que morreu, mesmo sabendo que o céu era seu destino. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que nenhum fogo pode apagar. A história de Joana d'Arc não terminou na fogueira. Pelo contrário, ali ela começou a se espalhar como uma brasa que se recusa a apagar. Séculos se passaram, impérios caíram, ideias mudaram, mas o nome de Joana continua sendo sussurrado com reverência em cada canto onde a fé e a coragem se encontram. O seu legado não é apenas histórico, é espiritual. É como uma chama que não precisa de vento para arder, porque se alimenta da promessa de Deus. Quantas vezes o mundo já tentou calar os profetas? Quantas vezes já tentou apagar o Espírito? Mas sempre há uma Joana que se levanta e diz: estou pronta. O mais impressionante em seu legado é que ele transcende qualquer rótulo religioso, político ou cultural. Católicos a veneram como santa, protestantes a admiram como mártir, historiadores a respeitam como heroína e o povo a ama como irmã. Mas há algo que une todos esses olhares: a fé inabalável que ela carregava, a certeza de que estava cumprindo um chamado maior. E essa fé, simples e profunda, é o maior presente que ela deixou para o mundo.
porque ela nos ensinou que ouvir a voz de Deus ainda é possível, que obedecer ao Espírito Santo não é loucura, é salvação. Nas escolas da França, crianças aprendem sobre Joana como uma líder destemida. Nos púlpitos, ela é lembrada como alguém que confiou plenamente no amor de Deus. Em cada lugar onde a esperança parece escassa, o seu nome aparece como símbolo de que é possível resistir. E o que mais nos inspira nisso tudo é saber que ela não era especial aos olhos humanos. Era uma camponesa, analfabeta, julgada por sua simplicidade. E mesmo assim Deus a escolheu. Porque é assim que o Senhor age. Ele levanta os improváveis. Ele usa os pequenos para confundir os grandes. Ele faz milagres onde ninguém esperava. A espiritualidade de Joana nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos. A oração transforma realidades. Foi ajoelhada em silêncio que ela ouvia os céus. Foi pela fé que ela enfrentou guerras. Foi pela esperança que ela suportou os julgamentos. E foi pelo amor de Deus que ela perdoou seus inimigos. O mundo a chamou de herege, mas ela preferiu ser chamada de filha do Altíssimo. Isso não te toca? Porque em tempos de ruído e desconfiança, a história dela grita: ouve a voz de Deus, mesmo que o mundo inteiro diga que é loucura. Que tal levar isso contigo hoje? Seu nome atravessou muralhas, oceanos, séculos, e não porque ela buscava fama, mas porque foi fiel. Hoje, a igreja a celebra como santa, mas o céu já a havia coroado bem antes disso. O Espírito Santo que a guiava continua a inspirar milhares de fiéis. Pessoas que, em momentos de desespero, lembram de Joana e encontram força. Ela virou símbolo da resistência da alma, da fortaleza feminina, da santidade enraizada na obediência. E isso tem poder. Porque quando uma vida inspira outras, ela não termina, ela se multiplica. E Joana continua viva em cada coração que diz sim ao chamado de Deus. Quantas vezes sentimos que nossa oração não é ouvida, que nossa fé é pequena demais, que nossos dons são insuficientes? Olhar para Joana é como ouvir uma resposta do céu. Deus não precisa de grandes, Ele precisa de disponíveis. Ela não entendia tudo, mas confiava. Não sabia o caminho todo, mas dava o primeiro passo. Não conhecia os planos, mas se rendia. E isso é fé verdadeira. Talvez seja esse o chamado para você hoje. Deixar de lado as exigências humanas e simplesmente dizer: eis-me aqui. Foi assim que Joana mudou a história. Foi assim que ela tocou a eternidade. Hoje, quando caminhamos por catedrais da França ou assistimos a filmes que contam sua história, não estamos apenas revivendo fatos. Estamos tocando numa herança espiritual. Estamos sentindo ecos de uma alma que não se conformou com a injustiça, que não se curvou diante do medo, que não se calou diante da mentira. Joana vive na memória do céu e nos corações que ousam e crer. E o que Deus fez com ela pode fazer com você. Ele ainda chama, ainda envia, ainda unge, ainda capacita. A pergunta é: você está ouvindo? Está disposto a obedecer? E que legado você vai deixar? Joana não escreveu livros, não discursou em praças, não comandou exércitos com armas sofisticadas. Ela apenas creu. Apenas orou, apenas respondeu, e com isso incendiou a história com uma luz que nem as maiores fogueiras puderam apagar. Hoje talvez Deus esteja te chamando para reacender essa chama, para deixar que o Espírito Santo que habitava Joana acenda também o seu coração.
e que através da sua fé outros sejam tocados, porque esse é o verdadeiro legado. Viver de tal forma que mesmo depois de partir, sua vida ainda continue a apontar para Jesus. E agora que você caminhou conosco por cada trecho dessa jornada, desde os campos silenciosos de Dom Remy até as chamas que consumiram seu corpo, mas jamais sua fé, resta uma pergunta inevitável. O que você vai fazer com essa história? Santa Joana d'Arc não foi apenas um capítulo dramático da Idade Média, mas um lembrete vivo de que quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, até mesmo uma adolescente pode alterar o curso da humanidade. A sua coragem não veio das espadas que empunhava, mas das orações que fazia. Sua força não estava nos exércitos que liderava, mas nas promessas de Deus que ela escolheu acreditar, mesmo quando tudo ao seu redor gritava o contrário. E é justamente aí que mora a provocação. Você está ouvindo a voz de Deus ou as vozes do medo? Joana viveu cada minuto como se soubesse que o céu observava atentamente. Ela nos ensina que a salvação não é para os passivos, mas para os valentes. Que a esperança não é um conceito bonito, mas uma arma de guerra. Que o amor de Deus não é apenas um consolo nos dias difíceis, mas um chamado para se levantar quando tudo parece perdido. E mesmo condenada por aqueles que deveriam protegê-la, ela escolheu o perdão. Mesmo traída pelos aliados, ela permaneceu firme na missão. Mesmo sob fogo e vergonha, ela manteve os olhos no alto. Isso não é apenas heroísmo, é santidade. E a santidade, meu irmão, minha irmã, continua sendo possível para mim, para você, hoje. Por isso eu te convido a aplicar essa história na sua vida. Onde estão as suas batalhas? Quem tem sido o seu rei? Você tem deixado Jesus guiar suas estratégias ou tem confiado nas forças humanas? Talvez seja hora de retomar a armadura da fé, reacender a oração esquecida e marchar com o Espírito Santo à frente. Talvez você não precise vencer uma guerra, mas sim uma ansiedade, uma dor, uma dúvida. Talvez Deus esteja te chamando agora, como chamou Joana, para fazer algo que ninguém entende, mas que o céu já aprovou. Você está ouvindo? Escreva nos comentários. Eu creio nas promessas de Deus. E claro, se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise de coragem. Talvez essa seja a palavra que ele ou ela esperava há tempos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muita história de fé vindo por aí e você não vai querer perder nenhuma. E para encerrar, deixo com você uma promessa eterna do Salmo 27, que também sustentou Joana no meio das suas dores. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?